Pascoal. Muito obrigada, senhora presidente. Primeiramente, queria cumprimentar Vossa Excelência, porque soube que Vossa Excelência está organizando uma audiência pública para tratar do câncer cabeça e pescoço. E eu entendo que é uma discussão muito importante, então cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Cumprimento também o senhor secretário, os colegas que participam dessa importante reunião. E eu queria perguntar para o senhor secretário, na verdade são alguns pontos, eu vou tentar ser muito objetiva. Eu tenho recebido vários pleitos na seara da saúde mental, até mesmo notícias do próprio Ministério da Saúde, que haveria verba federal a ser aplicada no estado de São Paulo, e por uma política de encerramento de leitos, esses recursos não estão sendo recebidos. Que haveria recursos federais, por exemplo, para aplicar em casas para atendimento de pessoas com drogadição. Então, eu queria entender se existe algum tipo de resistência às internações de curta duração. Aqui ninguém está defendendo o modelo manicomial, não é isso, mas se existe resistência por parte da Secretaria da Saúde às internações de curta duração, e se procedem as reclamações de que leitos para fins de saúde mental estão sendo desativados. Então, esse é o primeiro ponto. Eu também tenho recebido muitas reclamações de munícipes e até de médicos de Ourinhos pelo desativar de leitos, aí no caso Covid, e também pela falta de medicamentos para intubação. Eu sei que essa falta é geral, mas no caso de Ourinhos, parece que a situação é mais drástica, né? Chegando no ponto de a Santa Casa dizer que não receberia mais pacientes por não ter esses medicamentos. Então, eu queria saber se a situação de Ourinhos está sendo enfrentada aí, talvez com um pouco mais de atenção. Eu estive em Irapuã e havia um paciente esperando leito para transferência para São José do Rio Preto, e a secretária da Saúde de Irapuã disse que eles precisavam fazer, como não saía esse leito, precisavam fazer 3 viagens por dia para buscar oxigênio em São José do Rio Preto para levar para Irapuã, para manter essa pessoa literalmente respirando. Aí eu queria saber, porque aqui em São Paulo, pelo menos pela análise que eu fiz na capital, nós temos vagas, né? Por que essas pessoas não são transferidas para a capital? Para evitar esse desgaste, esse risco. Então, assim, eu queria entender um pouquinho como é que estão funcionando os critérios do CROSS. Eu cheguei a fazer um requerimento de informações a esse respeito, mas não recebi nenhuma resposta ainda. E eu participei de um evento em que estava presente o secretário Jean, e ele mostrou muita preocupação, com razão, com o número de grávidas mortas, né, principalmente por força do Covid. E ele próprio falou da necessidade de fazer uma busca ativa. Então, eu queria saber do secretário se existe algum plano para o programa da saúde da família visitar as gestantes, né, porque eu tenho essa pauta, né, de saúde do bebê, saúde da mulher gestante, e o que a gente percebe é que muitas vezes a mulher não faz o pré-natal. Então, existe algum tipo de projeto, seja para este período Covid, né, seja mais perene, para que as equipes da saúde da família visitem as gestantes, ou seja, que façam uma busca ativa, né? O próprio secretário Jean, foi um evento ocorrido na Unifesp. Ele disse que muitas mulheres não estão fazendo pré-natal de medo de se contaminarem. Então, eu falei, poxa, se essas equipes visitarem as gestantes, talvez nós consigamos diminuir esse número de mortes, né? Então, essa é uma pergunta, e só mais 2 para encerrar. Se tem alguma previsão para abrir o AME de Avaré, eu até já estive com o secretário, acho que 1 mês e pouco tratando disso. Naquela oportunidade não havia ainda uma ideia de data, mas como já passou um tempinho, eu insisto, se tem alguma ideia de quando é que vai abrir o AME de Avaré. E aí uma pergunta mais de política pública mesmo, se já não seria o caso, haja vista que muitas pessoas não voltam para essa segunda dose,
né, eu sempre insisto que voltem, mas muitas não voltam, de deixar de guardar essa segunda dose e universalizar a primeira dose. Ou seja, eu sei que houve uma antecipação, cumprimento a secretaria por isso, mas disponibilizar essa primeira dose de maneira mais universal, né? Como, por exemplo, para os profissionais da limpeza urbana, né? Que tem, inclusive, paralisado suas atividades solicitando esse direito. Então, se existe algum estudo na secretaria para parar de segurar a segunda dose e universalizar a primeira. De maneira bem objetiva, senhora presidente, seriam esses os pontos. Obrigada, deputada. Secretário, fica à vontade. Bom, deputada Janaína, de novo, prazer em reencontrá-la. A gente já esteve junto em algumas oportunidades, sempre discutindo temas sensíveis e importantes da saúde pública. Então, eu lhe parabenizo pela sua sensibilidade e senso de importância dos temas. Vamos lá. Eu vou começar do final até chegar no último tema, que foi o seu primeiro, da saúde mental. Em relação à questão da segunda dose, esse foi um tema sobre o qual nós, no âmbito do governo do Estado de São Paulo, enquanto grupo que organiza o Plano Estadual de Imunização, nós nos debruçamos muito, mas não foi pouco, foi muito nesse tema, porque o desejo de poder fazer uma vacinação em massa com D1 e produzir ali um efeito de esfriamento da pandemia é um desejo que não cabe dentro de qualquer um de nós. Então, nós nos debruçamos em estudos, fizemos provocação ao nosso fabricante parceiro, o Butantan, consultamos o Ministério da Saúde e não houve nenhuma sinalização indicativa de que este seja um movimento com amparo científico. Não há hoje uma forma de determinar que uma dose dá um nível de proteção que seja razoável para a adoção desta medida. Então, é uma pena que hajam faltosos da segunda dose. Nós não desistiremos desses faltosos. Porém, hoje, quem não toma a segunda dose, não toma pelo seu livre-arbítrio de não tomar. A segunda dose está lá e ele não foi impedido por uma política pública de tomar a segunda dose, porque não há evidências de que uma dose somente tenha potencial de preservação de vidas significativo, que dê lastro para isso. Então, a resposta é, nosso desejo era esse, trabalhamos para isso, não houve como materializar esta medida. Pois bem, um outro ponto importante é que nós otimizamos ao máximo o manejo das doses. Então, nós temos o mínimo necessário para as segundas doses, conforme as grades do Ministério, para os próximos dias. Nós mantemos uma tendência sempre de estoque zero, para que todo imunizante possa estar na rede. Acontece que nós temos, e nós acompanhamos isso com o sistema Vacivida, o que nós temos hoje é uma quantidade de doses não aplicadas na rede que é significativa. E mais do que isso, qualquer um das senhoras e dos senhores que anda pelas ruas não está mais vendo fila nos postos. Os postos estão predominantemente vazios. O ritmo de vacinação está subideal.
E aí nós conseguimos chegar a um ponto que é inacreditável, que nós temos nos nossos monitoramentos pelo menos 2 milhões de doses na rede, aguardando alguém para ser vacinado. Por isso, quando eu coloquei para o deputado Edmir Chedid o cuidado, mas a importância que é o município ter o seu manejo e ser um agente ativo nesta política pública, isso é crucial. Por isso que a gente está vendo aqui, um município aqui antecipa, outro município. Ok, vamos fazer com prudência e vamos otimizar o insumo que é o nosso principal ativo, que é a vacina. Então, nós também estamos estimulando muitos municípios na estratégia da busca ativa, da sensibilização daqueles que estão refratários. Não está faltando dose na rede, tanto que se há reclamação de paciente por falta de D2, ela é pontual. Aqui o paciente não está buscando a D2, o que é um desafio de comunicação para nós brutal. Pois bem, já entrando no tema das gestantes, eu vou começar na gestante no contexto da vacinação. Nós estamos vacinando neste momento todas as gestantes, né? Começamos com a vacinação das gestantes portadoras de comorbidade. Tivemos ali um recalibrar por parte do Ministério, que restringiu a vacinação à Coronavac do Butantan e Pfizer e segregou a AstraZeneca. E nós encaminhamos, por exemplo, deputada, para a senhora ter uma ideia, 90 mil doses no estado para este público de gestantes com comorbidades. 20 dias depois deste encaminhamento, os números indicavam que não mais do que 30 mil gestantes tinham sido vacinadas. As gestantes ficaram com medo de se vacinar. Medo. O que é absolutamente compreensível e exige de nós um esforço adicional de convencimento. As vacinas são seguras. Aí nós antecipamos a vacinação das gestantes sem comorbidades. O governo do estado de São Paulo fez essa antecipação. 400 mil gestantes no estado, gestantes e puérperas. Antecipamos essa vacinação. Então, existe um compromisso com a saúde deste público, que é sim um público vulnerável no contexto da pandemia. Nós fizemos essa antecipação das gestantes sem comorbidades dentro da nossa prerrogativa de ajustar o plano nacional ao que nós entendemos necessário. O plano nacional não contemplou no momento em que, não havia contemplado no momento em que nós iniciamos. Esse é o papel do gestor local, entender as prioridades e fazer com responsabilidade, mas fazer, né? A política de acompanhamento do pré-natal, em que pese o Estado tem um papel norteador das políticas públicas, a execução da política pública, ela é da esfera municipal, no contexto do programa das equipes de saúde da família. Né? Nós temos a área temática da mulher, que faz interlocução próxima com os municípios por meio do COSEMS, o Conselho dos Secretários Municipais. Temos câmaras técnicas que discutem constantemente o tema. Estamos à disposição dos municípios para implementar ações conjuntas que minimizem esse cenário, bem como minimizem o cenário de morte materna, que é um evento trágico, que há alguns anos o país vem vivenciando uma tendência de aumento. Então, mas a execução da política pública de busca ativa, de sensibilização na ponta, ela é
da responsabilidade do município e pode contar e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde em nome do governo do Estado de São Paulo. Seguindo aqui, em relação a kit intubação, deputada. Bom, senhores e as senhoras acompanham o drama que é a cadeia de fornecimento deste chamado kit intubação, que é o quê? É um conjunto de medicamentos que são importantes no momento de intubação do paciente. Eles são os responsáveis para que o paciente possa ficar e se manter sedado, relaxado, inconsciente, no momento da intubação e no transcurso do período em que ele ficar entubado. Esses medicamentos são basicamente de dois tipos. Um grupo de bloqueadores neuromusculares e um grupo de anestésicos. O que acontece com o kit intubação é um absoluto desequilíbrio de oferta e de demanda. Algo parecido com o que nós vivenciamos lá em março, fevereiro de 2020, com os respiradores. Para as senhoras e os senhores terem ideia, uma UTI normal, fora do Covid, ela tem, em média, metade dos pacientes intubados. No máximo. A qualquer momento que vocês entrem numa UTI que não seja Covid, de 10 leitos, 5 estarão intubados e 5 estarão sem intubação. Na UTI Covid, são 8, 9, 10 intubados em cada 10. Num ritmo de sedação muito intenso. Então, toda a cadeia logística nacional ficou comprometido. Estou enfatizando isso para dizer do esforço que é manter este medicamento disponível. Esse medicamento de rotina era comprado por cada um dos hospitais. Não era um medicamento objeto de uma compra centralizada. O que nós fizemos no primeiro momento da pandemia, em adição à ação dos hospitais, nós centralizamos a operação. O Ministério fez alguns movimentos no sentido de tentar atuar neste setor. Ao nosso ver, movimentos que acabaram por não resultar no ganho esperado. O Ministério acabou por requisitar o mercado nacional por meio de requisição administrativa. Quem vivenciou isso em algum momento sabe que isso desregula o mercado, aí os estados não conseguem comprar, o Ministério não consegue requisitar da forma necessária, e isso gera um desabastecimento. Nós fizemos compras no âmbito estadual, atas de registro de preço, dispensas de licitação. Uma parte delas logrou êxito, outras foram fracassadas. Fato é que nós estamos há alguns meses sobrevivendo com uma cobertura de estoque, ou seja, dias para frente que eu tenho insumo que varia em torno de 7 dias. Alguns locais com 3 dias, alguns locais com 10 dias. Esta é a situação vivenciada pela quase totalidade dos hospitais que oferecem leitos Covid há muitos meses. E é isto mesmo, porque para que todo mundo possa ter um pouco, todo mundo vai ficar neste movimento de racionamento. Nós empoderamos as nossas regionais de saúde a fazer o remanejamento. É importante citar, deputada, que nós fizemos um sistema, o MedCovid, logo no começo da pandemia, que é um sistema autodeclarado, em que todos os hospitais da rede que oferecem
leitos Covid informam diariamente os seus estoques, e é com base neste sistema que nós informamos ao Ministério do nível de criticidade que os estoques se encontram. Além disso, o nosso movimento mais recente, que está finalizando agora, é de uma compra internacional. Então, o governo do estado acabou ousando bastante, pactuou com os municípios ser protagonista numa aquisição internacional, uma aquisição para os senhores e as senhoras terem uma ideia, da ordem de 160 milhões de reais, que nós conseguimos concretizar. Esperamos que na última semana de junho a primeira entrega aconteça, e com isso nós pretendemos estabilizar o abastecimento de 9.000 leitos de UTI do estado de São Paulo, que terão estoques para pelo menos 20 a 30 dias de medicamentos de intubação. Então, este é um tema que vem sendo objeto de muitas discussões, não só na Secretaria de Saúde, mas também no âmbito dos municípios. Mas há também, deputada, o reconhecimento, mesmo por parte dos municípios, do esforço coletivo, tanto dos secretários municipais quanto da Secretaria de Estado, para que São Paulo não pare na sua assistência por conta do kit intubação. É difícil, é tenso, todo dia nós sofremos, mas nós estamos avançando. Eu acho que nós estamos muito próximo de um momento em que essa situação se distensionará um pouco. A similaridade do kit de intubação, eu faço menção ao oxigênio. A deputada colocou a dificuldade que alguns municípios, principalmente os municípios menores, de obtenção deste, que também é um insumo essencial na assistência Covid. Nós observamos aumento de 3 vezes o consumo de oxigênio na rede. E aqui é importante, também para alinhamento de conhecimento, uma breve explicação para eu poder dar a resposta para a deputada. Existem 2 tipos de abastecimento de oxigênio medicinal. Tá? Existe um tipo que nós chamamos a granel. E o que é o a granel? São aqueles grandes tanques que vocês veem na porta dos hospitais, com o nome de uma empresa. Eles são abastecidos com oxigênio líquido, que vem em caminhões-pipa. E esse oxigênio abastece a rede de gases do hospital. Este é o abastecimento a granel, abastecimento que praticamente dá conta de 100% da rede estadual. A rede estadual é predominantemente abastecida a granel. E como é que é o outro tipo de abastecimento? É um abastecimento a cilindro. São unidades de menor porte, que não tem escala para ter um grande tanque de oxigênio e que, portanto, são abastecidas com torpedos, aqueles cilindros que parecem um cilindro de mergulho. Pois bem, as redes municipais, principalmente as unidades de menor porte, são abastecidas predominantemente por cilindros. Tá? E a crise de abastecimento de oxigênio se concentra neste segmento. Não houve, não há e não haverá crise de abastecimento na rede estadual de hospitais que são abastecidas a granel. A escala das empresas fabricantes vem sendo equacionada
sob liderança da Secretaria de Estado. Para este pedaço, isto está e continuará equacionado. O que é difícil equacionar, e nós também atuamos nesse sentido, é a rede a granel. Por quê? Porque ela depende de transporte. Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar. Imagina uma casa, uma caixa d'água de 10 mil litros. Esse é um a granel. Toma-se banho, lava-se louça, ninguém lembra que tem caixa d'água. A hora que acaba a água da caixa e precisa ficar com balde, a pessoa sabe quantos baldes tem numa caixa d'água. E é este o problema. Não há escala de envase e de transporte de cilindros que dê conta da sobrecarga. Então, nós atuamos apoiando os municípios na estratégia de usinas de oxigênio. Nós conseguimos doação de cilindros para abastecer as unidades municipais e, em que pese esta situação de abastecimento a cilindros não estar completamente equacionada, ela já esteve muito mais tensionada anteriormente e hoje nós estamos administrando em apoio aos municípios, que é o nosso papel, garantir que também o município tenha condições de prestar o atendimento necessário. Em relação a leitos, deputada, nós, como vocês bem acompanharam, nós fizemos o Estado de São Paulo, antes da pandemia, ele já dispunha do maior parque de leitos de UTI do país, leitos públicos de UTI do país. Nós tínhamos 3.500 leitos de UTI na rede do SUS em São Paulo, antes da pandemia. Era uma rede brutal, a maior rede do país. Pois bem, quantos leitos públicos hoje nós temos? Nós ampliamos mais de 6 mil leitos. Nós estamos beirando os 10 mil leitos de UTI hoje no estado de São Paulo. Imaginem o que é um SUS que desde 88 conseguiu atingir 3.500 leitos em 2019 e vai de março de 2020 a março de 2021 de 3.500 para 10 mil leitos de UTI. Esse foi um esforço hercúleo. E aqui eu devo salientar o papel não só do governo do estado de São Paulo, mas também dos municípios, porque durante todo o ano de 2020, o Tesouro do Estado e os tesouros municipais ficaram por conta própria. Nós não tivemos em nenhum momento de 2020 sequer metade dos leitos que estavam funcionando recebendo financiamento do governo federal. Nós tivemos momento de nenhum leito estar recebendo recurso federal. Isso custou para os tesouros municipais e para o tesouro estadual 1 bilhão e 500 milhões de reais em 2020. Esse é o tamanho do esforço que o SUS São Paulo, liderado pela Secretaria de Estado, mas com fortíssimo apoio das 645 secretarias municipais, fez pelos usuários do SUS, dos brasileiros de São Paulo. Então, agora, há necessidade de ampliar mais leitos? Sempre há. Há possibilidade de ampliação de leitos? Muito escassas nesse momento. Por isso que a nossa saída da pandemia é vacinação nesse momento. É garantir a oferta de leitos e vacinar, vacinar, vacinar. Quando nós atingirmos um percentual significativo da população imunizada, a pandemia vai esfriar.
E para isso nós precisamos acelerar. É isso que nós tentamos fazer. E dentro dessa organização, deputada, a CROSS, ela atua fazendo este equacionamento, né? Quando nós temos 90% de ocupação de leitos, isso, em tese, significa que todo local que tem leito tem 10% de leito vazio. Só que 10% só vira verdade a partir de 10 leitos de UTI. E tem muitos serviços que têm menos de 10 leitos de UTI. Então, ele não tem meio leito vazio. Vai ser um hospital que tem 20, que vai ter 2. Ele não vai ter. Então, no papel, os 10% funcionam de forma diversa da prática. E a CROSS tenta fazer esse equacionamento. Existe um score dentro da CROSS que classifica o risco de cada paciente que está aguardando por uma vaga. Ele classifica não só a necessidade que ele tem de ir para aquela vaga, mas a condição que ele tem de ser transportado. E é óbvio que a gente quer andar com menos pacientes, o menor trajeto possível. Então, esse é um dos desafios. Eu pedi aqui para a Patrícia localizar o requerimento a qual a senhora fez menção. Está aqui a informação de que o requerimento de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, está na CRS aqui, em fase de conclusão de resposta. Vai ser finalizada a resposta amanhã e prontamente encaminhado para a senhora, deputado. E o assunto é critério de classificação de gravidade dos pacientes COVID no contexto da regulação. Então, em relação ao requerimento de informação. E para caminhar para a última questão colocada, que é a questão... Não, a senhora comentou Ourinhos. Ourinhos, nós temos uma ação, uma ação ativa em Ourinhos, no apoio à oferta de leitos. Lembrando que nós, o Estado, tem feito alguns repasses fundo a fundo aos municípios para apoio ao enfrentamento da pandemia. Recentemente fizemos um repasse de 34 milhões de reais com base per capita para apoio das ações de vacinação, e nós estamos sempre abertos a apoiar financeiramente novos leitos. O deputado Edmir Chedid, que está aqui, não me deixe mentir, discutimos várias vezes esse contexto de apoio estadual para leitos. Nós temos um padrão de apoio para o município que puder implantar e oferecer novos leitos. Nós financiamos na base do financiamento SUS até que o leito seja habilitado. E qual é essa base? R$ 1.600 por leito por dia de UTI. R$ 478 por leito por dia de suporte ventilatório e R$ 300 por leito por dia de leitos de enfermaria. Então, nós temos uma ação nesta lógica em Ourinhos. Se não me falha a memória, o hospital de campanha de Ourinhos é num hotel. Ele fez lá um hotel, montou leitos, e eu acho que não são leitos de UTI, são leitos de enfermaria. E na base deste racional, nós apoiamos o prefeito Roque, eu acho que é o nome do prefeito de Ourinhos. Em relação à saúde mental, primeiro tema colocado pela senhora deputada. Primeiro, não há na política pública do Estado de São Paulo qualquer olhar restritivo à internação de curto período. Isto é parte da linha de cuidado. Os casos agudizam, as pessoas precisam de internação. A gente sabe, a senhora conhece muito bem esse tema, que aqui nós estamos falando
de linha de cuidado, não estou falando de depósito de gente, que é aqueles esquecidos, que isso é abominável. Isto é proscrito dentro da boa prática de assistência à saúde. Agora, a internação de curto prazo, ela é necessária dentro de qualquer linha de cuidado à saúde. Então, nós não temos esse olhar enquanto formuladores de política pública no âmbito do Estado, e esse é o ponto que eu mais queria destacar, porque partindo deste ponto é que qualquer divergência de entendimento que possa haver, nós sempre partiremos deste pressuposto. Nós não temos restrição a olhar a saúde mental com este olhar de linha de cuidado que requer esse tipo de abordagem. Bom, em relação a repasses federais não utilizados, deixa eu só ler o que está escrito aqui. Tá. Nós temos aqui uma situação e que eu me deparei muito com ela quando tive o prazer de conhecer a deputada Patrícia Bezerra, quando fui adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, e ela na Comissão de Saúde lá, tive o prazer de conhecê-la, que é a questão do pós-deshospitalização, principalmente com as residências terapêuticas, que são um mecanismo, uma ferramenta importante dentro dessa trajetória do paciente, eventualmente para a reabilitação, eventualmente para que ele fique ali mesmo, dentro de uma condição mais razoável. O Ministério da Saúde, dentro desta política de residências terapêuticas, e eu vou focar um pouco nela para depois abrir, esta é a porta de saída para a deshospitalização dos pacientes crônicos, a residência terapêutica, que é um equipamento municipal que tem prerrogativa de habilitação pelo Ministério da Saúde, portanto, tem fonte de financiamento prevista do governo federal. Houve um movimento inclusive, foi judicializado, o Ministério Público Federal, promotora, a doutora Lisiane, aqui em São Paulo, foi bastante atuante nesse tema, provocando uma ampliação grande de abertura de residências terapêuticas por parte dos municípios. O que acontece é que o Ministério não habilita, simplesmente não habilita. O Estado pactuou com os municípios que, nos primeiros 6 meses de funcionamento dessas residências terapêuticas, o Estado financiaria com o Tesouro até que o Ministério pudesse, imaginemos que ele leve 6 meses, o que é um mero ato administrativo, mas enfim, o que acontece é que o Ministério não está caminhando a bons passos também neste meandro. Então, nós temos observado, e aí estamos em tratativa com o COSEMES, muitos desses serviços desfinanciados pelo governo federal, o Estado financiando, o município já de 15 ele está gastando 20, 25, 30% da sua arrecadação, e este é um impasse que nós vivemos, mas não por não utilização de recurso federal, mas por não disponibilidade de recurso federal, e aqui eu estou adstrito a este tema das residências terapêuticas. Mas eu sei de antemão que para a CAPES isso também é uma realidade. Conversei recentemente com o presidente do COSEMES e tratamos aqui de uma reunião de saúde mental. CAPES também é uma realidade de procrastinação de habilitação por parte do Ministério da Saúde. Se há algum movimento em relação à desabilitação de leitos, e aqui, se tiver algum caso concreto, Casa Branca, que a senhora foi visitar e tal, eu posso me aprofundar num determinado momento com Vossa Excelência sobre isso, mas, de novo, remetendo à minha primeira fala na saúde mental.
se não se deve a uma política pública de desvalorização deste doente. Isto pode resultar de um rearranjo regional de oferta de serviços. Não estou aqui afirmando que é este o caso na situação concreta, me coloco à disposição para discutir, mas o nosso olhar para a saúde mental é um olhar moderno, é um olhar propositivo. Não poderia deixar de ser, porque o meu chefe de gabinete aqui é um psiquiatra e que é um grande defensor da saúde mental propositiva, moderna e de bons resultados. Espero ter podido abordar, deputada, todos os temas de saúde mental. Obrigada, secretário. Obrigada, deputada. Eu